A paz do Senhor. Graças a Deus, mais uma oportunidade que Ele me concede de poder voltar a comunicar com cada um de vocês. Dessa feita para postar mais um comentário de uma das nossas lições da CPAD. Hoje é a lição de número 4, de 26 de janeiro de 2020. A lição de hoje, muito importante, traz como título os atributos do ser humano. Sabemos que o ser humano é um ser criado por Deus, a imagem e a sua semelhança, e Deus o fez com alguns atributos. Atributos esses que o faz parecido com o seu Criador. Então nós estaremos estudando um pouco sobre os atributos do homem nessa lição. O textual da nossa lição nos apresenta: não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. Essa verdade, esse texto áureo, é uma verdade, algo muito significativo, porque está mostrando exatamente aqui o salmista aconselhando o homem, conscientizando que ele é diferente de um animal irracional, diferente de um bruto, de uma besta. E aqui ele está exatamente recomendando para que o homem ele não tenha atitudes de uma besta, que ele não tenha atitude de um animal irracional, uma vez que ele é racional. Então este é o conselho do salmista ao dizer: não sejais como um cavalo, nem como uma mula que não tem entendimento, que não tem conhecimento da sua própria existência, que não tem, que não pode assumir responsabilidades. Então não sejais como um cavalo, nem como uma mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de um cabresto ou de um freio, para que não atirem a ti, ou seja, para que o animal ele possa obedecer, para que no caso esse animal aqui de montaria ele possa seguir o destino para o qual quem está nele montado queira conduzir. É necessário um cabresto, é necessário um freio, uma bride, alguma coisa dessa natureza, para que este animal ele possa obedecer, uma vez que ele não tem entendimento, uma vez que ele não pode, vamos dizer assim, seguir um comando ou tomar uma atitude de maneira deliberada e entender a linguagem humana. Então isso aqui é muito significativo, levando à conscientização de que o ser humano ele tem atributos especiais que o faz exatamente ser diferente de um animal irracional. E o conselho é exatamente não agirmos como um irracional, como um bruto. E sabemos que, infelizmente, quantas vezes pessoas têm agido de maneira insensata, de maneira irracional, e se questiona como pode um ser racional, um ser diferenciado, ter atitudes como nós percebemos na vida de alguns. E aqui o salmista está aconselhando exatamente para que o homem não seja como um animal irracional. A verdade prática nos apresenta: criado à imagem de Deus, o homem é um ser espiritual, racional, livre e criativo. Sua missão primordial é glorificar o Criador e mantenedor de todas as coisas. Muito importante essa verdade que deve ser posta em prática, porque ela aborda aqui pontos que serão aí estrinchados, apresentados na lição, que nos mostra que o homem, ao ser criado à imagem, à semelhança de Deus, ele é feito, em primeiro lugar, um ser espiritual. O ser humano ele tem uma espiritualidade. Isso é algo do ser humano, privativo ao ser humano enquanto uma criatura, um ser criado. A espiritualidade, ele também é um ser racional, dotado de razão, é uma outra faculdade. O ser humano é interessante nós observarmos aqui que o ser humano ele está composto dessas faculdades. Uma delas é a espiritualidade, a religiosidade. A espiritualidade é uma faculdade, a racionalidade é outra, o livre-arbítrio é outro, a criatividade, a capacidade de criar. O homem é um ser de cultura, é uma outra capacidade. E o comentarista aqui ele apresenta que todas essas faculdades ela tem como objetivo primeiro, maior,
é exatamente glorificar o Criador e mantenedor de todas as coisas. Ou seja, Deus criou o homem para a glória do seu nome. E o homem deve glorificar a Deus através das suas faculdades. Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós vamos para a leitura de um texto. É um texto bastante rico, de Romanos, capítulo 12, os versos 1 ao 10, conhecido de muitas pessoas. Esse texto ele é espetacular, porque ele nos vai apresentar exatamente um pouco, ele vai apelar, ele vai levar o homem à reflexão sobre a sua racionalidade e a maneira como ele deve se portar diante de Deus através de um culto com raciocínio, de um culto com inteligência. Aí no capítulo 12, no verso 1, nos apresenta o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Eu acho significativo essa expressão aqui de Paulo a Romanos, quando ele, ao dirigir-se aos irmãos, ele está rogando. E a ideia de rogar aqui, se nós formos analisar dentro de um contexto, ou dentro do contexto, o que é você rogar? Rogar é bem mais do que pedir. É um pedido insistente. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo exatamente, não está simplesmente pedindo, está rogando, está implorando aos irmãos, e ainda ele invoca a compaixão de Deus para que os irmãos percebam a seriedade e a urgência daquilo que ele está pedindo em relação ao culto a Deus. Então ele faz um apelo com rogo: rogo-vos, pois, irmãos, e invoca o nome de Deus pela compaixão, pela misericórdia de Deus, que é a causa de não sermos consumidos. Paulo então invoca a misericórdia de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Ou seja, o que Paulo está levando aqui aos irmãos é que eles, quando viessem cultuar a Deus, Paulo está conscientizando-os que eles deveriam apresentar-se, que os seus corpos fossem sacrifício vivo. É o primeiro requisito que Paulo aqui coloca do verdadeiro culto, é que o corpo deve ser apresentado como um sacrifício vivo. Sabemos que na antiga aliança os animais eles eram mortos, eram degolados, eram mortos para serem oferecidos ao Senhor, para cumprir um propósito, para, no caso, cobrir a culpa, para, no caso, como gratidão, mas o animal ele era sacrificado para ser oferecido ao Senhor, os pedaços ou partes ou todo aquele animal queimado sobre o altar, o holocausto. E aqui agora Paulo está conscientizando a igreja, conscientizando os irmãos, que eles devem apresentar-se diante de Deus como um sacrifício vivo. Não é mais através do sangue ou partes do animal. Agora o nosso próprio corpo, porém o nosso corpo ele tem que estar como um sacrifício vivo. E a ideia aqui do sacrifício vivo não é só vivo no sentido, no aspecto físico. É vivo no sentido de um culto vivo. No aspecto espiritual, que nós devemos estar vivos diante de Deus. Porque uma das coisas que mata o homem, uma das coisas que afasta o homem de Deus é exatamente o pecado. O pecado mata o homem espiritualmente. E é necessário que o homem tenha consciência que para apresentar-se diante de Deus, ele tem que estar vivo, porque Deus é Deus de vivo e não Deus de mortos. Então, da necessidade aqui, mostra que a necessidade de nós nos colocarmos diante de Deus, de cuidarmos da nossa vida espiritual, para que quando nós entremos diante da presença do Senhor para cultuar, que nós estejamos vivos, que a santidade de Deus seja aplicada na nossa vida através do Espírito Santo, que nos santifica, para que o nosso sacrifício ele seja vivo diante de Deus. Então, o primeiro requisito do verdadeiro culto a Deus é que ele tem que ser um sacrifício. O sacrifício fala de disposição, fala de renúncia, e esse sacrifício tem que ser vivo. Então, Paulo apresenta, o sacrifício é vivo, o sacrifício ele é santo. A ideia da santidade aqui não é uma mera religiosidade, a ideia da santidade é a ideia da relação com Deus, direta com Deus.
A ideia de estar separado e dedicado para Deus. Então, quando entrarmos diante da presença de Deus, a nossa vida, o nosso sacrifício vivo, ele tem que estar voltado inteiramente para Deus, tem que ser um sacrifício separado, dedicado para Deus. Então, a nossa vida, o nosso ser, como um sacrifício vivo, ele tem que ser santo, ou seja, dedicado para Deus. E aí, em segundo momento, em terceiro momento, vem a ideia do outro requisito do culto, que é ser agradável. Sacrifício vivo, santo e agradável. É interessante que a ideia do Deus agradar do sacrifício, ela vem em último plano. É necessário primeiro que o sacrifício seja vivo, que ele seja santo, separado, dedicado, para que então ele seja agradável a Deus. Então a ideia aqui de ser agradável já é uma consequência de um sacrifício vivo e de um sacrifício santo, e que consequentemente ele é um sacrifício agradável a Deus. Olha que interessante, quão profunda é a palavra de Deus. Aí a sequência do texto nos apresenta que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse sacrifício é o quê? Que é o vosso culto racional. Então nós temos aqui que Paulo, ele está colocando aqui, por meio desse escrito, que o verdadeiro culto a Deus é um culto com entendimento. É um culto racional, uma vez que a razão fala de mente, fala de entendimento. Mostrando o quê? Que o culto que nós devemos prestar a Deus tem que ser um culto de pessoas racionais, ou seja, de pessoas que sabem o que estão fazendo. Então, quando nós nos comparecermos diante de Deus, nós temos que ter consciência do porquê nós estamos ali. Eu tenho que ter consciência, por exemplo, quando eu me reúno na casa de Deus, na igreja, enquanto local físico, eu tenho que ter consciência do que eu estou fazendo ali. Cada palavra de louvor, de exaltação, a minha oração, o meu glória a Deus, o meu aleluia, as minhas palavras de expressões a Deus, elas devem ser frutos de uma mente que tem consciência do que está fazendo. Eu devo ter consciência de quem eu sou, de onde vim, onde estou, para onde vou, do que estou fazendo diante de Deus. E aí nós percebemos, infelizmente, que existem muitas pessoas que vêm para o ambiente do culto e não têm consciência do que estão fazendo ali. Às vezes têm atitudes irracionais, como por exemplo, porque eu deveria estar no momento do culto, por exemplo, batendo papo com alguém ao lado, estaria ali, quem sabe, mexendo no celular, lendo algo que não tenha nada a ver com a reunião, ou estando totalmente distante, distraído, como se fosse mais um lugar social, mais um lugar para poder me distrair, para poder colocar a conversa em dia. Quando na verdade é o ambiente, o local, ou aparentemente o que todos estão fazendo ali, aparentemente é cultuar a Deus. E às vezes até mesmo cantando, muitos não estão ligados naquilo que está fazendo, nas palavras que estão dizendo, para quem eles estão cantando ou louvando. É necessário que nós entendamos que o culto agradável a Deus é exatamente um culto com entendimento. É necessário que nós entendamos isso. Que o nosso culto ele seja um culto racional, como o texto está muito bem nos apresentando. Sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E é interessante, antes de nós adentrarmos aos demais versos, nós estudarmos um pouco sobre a ideia da razão. É muito interessante porque a ideia da razão ela está ligada a muita coisa que nós devemos minimamente estar consciente. A razão está ligada à questão da liberdade, do livre-arbítrio, etc. Mas analisando um pouco o que é a razão, que é uma das faculdades do ser humano que o diferencia dos demais seres criados, não é só apenas a razão, mas a razão é uma dessas faculdades. Então, o que nós poderíamos ver quanto à razão? No dicionário de filosofia de Nicola Bagnano, ele vai dar alguns conceitos
sobre razão, liberdade, etc., que eu quero apresentar aqui de uma maneira panorâmica para que nós possamos refletir. Então, dentro dos conceitos de razão, nós temos um primeiro que é a razão. A razão é um referencial de orientação do homem em todos os campos de indagação. É uma faculdade que o distingue dos animais. Então, nesse primeiro momento, a razão é um referencial de orientação. Então, o ser humano ele foi criado para se orientar pela razão. Então, quando o homem ele não se deixa orientar pela razão, ele está agindo como uma mula, como uma besta, como um animal irracional. Porque em todos ou a todos foi dada a razão como um mecanismo de orientação do comportamento. Então é necessário que nós entendamos que a razão é esse referencial de orientação do nosso comportamento. Então todo ser humano ele deve orientar-se pela razão que lhe foi dada. O ser humano normal, a não ser que ele tenha algum distúrbio mental, ele tem a faculdade da razão. E em relação a Deus, Deus nos deu essa faculdade, é bom deixar bem claro que a razão não é algo maligno, a razão foi dada por Deus. Portanto, essa ideia de que nós não podemos usar da razão para glorificar a Deus, para entender as coisas de Deus, para adorar a Deus, é algo totalmente antibíblico. A razão não é algo maligno, pelo contrário, é uma das grandes faculdades orientadoras do homem, do comportamento humano, é exatamente a razão, que nos dá essa possibilidade de indagar, de investigar a nossa existência, de investigar os caminhos que nós devemos tomar. Então, primeiro, uma primeira definição de razão, e uma definição muito boa, é exatamente essa, que a razão é um referencial de orientação do homem em todos os campos de indagação ou investigação da sua vida e da sua existência. Uma outra definição de razão é que razão ela pode ser vista como um fundamento à própria razão de ser. É um fundamento, razão de ser ou existir, ou seja, a razão é o fundamento da nossa existência. Ou seja, um animal, no caso irracional, ele não tem consciência da sua existência. O ser humano ele tem consciência de que ele existe. Então essa consciência da existência é a nossa razão de ser, sendo redundante, definindo razão. Então o que é razão? Razão é exatamente o fundamento da existência. É a razão de ser, nesse sentido sendo redundante. É um outro conceito de razão, é exatamente esse fundamento da nossa existência. Também um outro conceito de razão que é apresentado, razão é um argumento, ou uma prova de se ter argumento, ou prova de se estar com a verdade. Então a razão também ela pode ser vista como essa capacidade de argumentar quanto aquilo que é certo é errado. É a prova, o que está com a razão. Estar com a razão nesse sentido aqui é estar com a verdade. Então a razão também ela tem esse conceito de uma prova, de um argumento, de uma prova de estar com a verdade. É um outro conceito de razão. Também temos um outro conceito de razão, é razão no sentido matemático, ou seja, no sentido de você relacionar. Essa capacidade de poder relacionar coisas, de poder somar, juntar, separar, dividir, multiplicar, isso só é possível pela razão. Essa capacidade de somar, de dividir, de multiplicar, de separar, de juntar, de fazer cálculo, isso é também uma expressão da razão humana. Então, em síntese, aqui o dicionário vai apresentar que a razão é uma faculdade orientadora geral. Então, a faculdade responsável para orientar o homem no sentido geral da vida é exatamente a razão. Então, a razão é uma faculdade orientadora geral. Também podemos ver a razão como um procedimento específico de conhecimento. Então, a razão como faculdade orientadora geral e também a razão pode ser vista como um procedimento específico de conhecimento. Ou seja, há conhecimentos que é específico do homem. Por quê? Porque ele é um ser racional. Então a razão ela pode ser vista como exatamente esse procedimento específico do ser humano, exclusivo do ser humano, dos seres racionais,
falamos de humano, que é o ser que nós conhecemos, vivo que nós conhecemos, para poder, de uma maneira específica, proceder em um determinado conhecimento. Seria, em síntese, a ideia da razão. Ligado também à ideia da razão, eu quero apresentar aqui também a ideia do livre-arbítrio, da liberdade, e também a própria ideia do que a Bíblia coloca ligada à questão da razão. A razão está ligada diretamente à questão do verbo. O homem é um ser de verbo, é um ser de logos, e verbo está ligado a logos, à palavra, ao discurso. O homem é um ser de discurso, é um ser de palavra, é um ser de logos. E logos vem exatamente, logos no latim é verbum, que quer dizer também razão. E a razão, no caso, como substância ou como causa do mundo. E é interessante que a Bíblia nos apresenta que Deus criou tudo pelo logos, pela palavra. Esse Deus racional, esse Deus que o próprio João descreve ao dizer que no princípio era o logos, no princípio era o verbo, era a razão. No princípio era o logos, e o logos estava com Deus, e o logos era Deus. Então o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Isso é uma referência à razão, enquanto verbo, enquanto logos, enquanto palavra, enquanto a causa de todas as coisas. E também a própria ideia do espírito, uma das definições de espírito é exatamente razão, é alma racional e é o intelecto. E nós sabemos então que como Deus é espírito, nesse sentido, Deus é razão, Deus é lógica, Deus é logos. E a Bíblia diz que Deus nos deu também o espírito. Deus nos deu uma alma vivente, um espírito, um logos, uma razão, um intelecto que nos diferencia das demais criaturas. E esse logos, esse espírito, essa razão, esse referencial que dirige o homem, que orienta o homem, ele é manifesto também dentro da sua liberdade, que é uma outra característica, uma outra faculdade do homem, que é exatamente o livre-arbítrio. Tomando liberdade como sendo uma autodeterminação, que é a liberdade dentro de um conceito assim filosófico. A liberdade é uma autodeterminação do ser ou dos entes. Então a liberdade é essa autodeterminação. Ela também tem um sentido, a liberdade é uma necessidade, isso aqui é muito interessante. A liberdade é uma necessidade humana, além de ser, no caso, uma autodeterminação, ela é uma necessidade humana. A liberdade é uma possibilidade de escolha. A possibilidade de escolha, ela está ligada à liberdade e ligado vamos dizer assim, uma vez que a liberdade é algo maior, esse campo de autodeterminação, essa necessidade maior, nós podemos delimitar a ideia do livre-arbítrio como sendo algo mais particular, mais individualizado, vamos dizer assim, ou como sendo o uso da liberdade, vamos dizer assim, eu vou praticar a minha liberdade, a minha autodeterminação, a partir de atitudes do livre-arbítrio. Então, o que eu tenho? Então, o que seria o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é exatamente essa possibilidade, essa liberdade limitada, é claro. É bom entender que a liberdade do homem é uma liberdade limitada, porque liberdade absoluta só Deus possui. Então há um campo de atuação de liberdade do homem, e quando ele lança mão da liberdade, ele faz isso por meio do livre-arbítrio, utilizando desse campo de atuação de liberdade. Então o livre-arbítrio seria exatamente essa liberdade de arbitrar, de deliberar, que cada ser humano possui, ainda que limitado. Então essa seria a ideia do livre-arbítrio, essa possibilidade de arbitrar, de tomar decisões, de decidir, nem que seja entre uma coisa ou outra coisa, de usar, de lançar mão da liberdade através do livre-arbítrio. E consciência de liberdade, de autodeterminação, do mundo à sua volta, isso é uma característica do ser humano. Pelo menos nós não podemos dizer de um animal que tenha as mesmas determinações, um outro animal, a não ser o homem,
enquanto um animal racional que tem as mesmas determinações do ser humano. Então, voltando para o texto que nós lemos, nós vimos exatamente que aqui o apóstolo Paulo ele está rogando aos irmãos, conscientizando-os que eles devem apresentar-se diante de Deus. E é interessante que a ideia do apresentar aqui, ela não está limitada apenas ao ambiente do culto, da reunião, mas é um apresentar no sentido constante, que constantemente, que sempre nós estejamos diante de Deus, que tenhamos essa consciência e que esse estar diante de Deus seja um sacrifício vivo, um sacrifício santo e agradável, que é exatamente o nosso culto racional. Deixando bem claro que a ideia de culto a Deus, ela não deve estar limitada ao ambiente, no caso, ao local onde nós congregamos. Deus nos criou para a glória do seu nome. E nós temos a responsabilidade de estar 24 horas cultuando a Deus através das nossas atitudes, da nossa palavra, das nossas ações, que tudo que nós fizermos seja um culto e um culto racional diante de Deus. Aí o verso 2, na sequência do texto de Romanos, do capítulo 12, o verso 2 diz o seguinte: e não vos conformeis com este mundo. O que é conformar? Conformar é entrar numa forma e adquirir o aspecto dessa forma, a imagem dessa forma. Então o texto aqui está dizendo que o mundo está aí, uma maneira de pensar do mundo, uma maneira de agir, há padrões no mundo, há vivências no mundo. E a nossa responsabilidade enquanto servos de Deus, enquanto conscientes de um culto contínuo a Deus, a nossa responsabilidade é não entrar, é não tomar a forma do mundo. O mundo aqui não é no sentido físico, geográfico, ou no sentido de isolar-se deste mundo. O mundo aqui fala exatamente de pecado. Como há vários conceitos para o mundo, nesse contexto aqui, não conformar com o mundo é não entrar na forma, ou seja, não ter as mesmas atitudes que o mundo tem. No sentido do pecado, da maldade, de tudo aquilo que fere a santidade divina. Então há uma regra, há uma norma, há uma conduta que conduz este mundo. E a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos homens para não entender, para que não resplandeça a luz do Evangelho. E nós, enquanto cristãos, nós temos que ter cuidado, porque acima de uma constituição humana, nós temos uma constituição divina, uma lei divina, diretrizes divinas que deve conduzir a nossa vida, que deve ser o padrão da nossa conduta moral, nossa conduta ética, nossa conduta religiosa, nossa conduta social. Portanto, o texto aqui nos chama a atenção, olha, que não devemos nos conformar com este mundo, ou seja, pegar a forma, pegar o aspecto, fazer aquilo que os homens sem Deus fazem. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa razão, do vosso entendimento. Mostrando o quê? Nós já falamos sobre a razão, o homem tem que ter consciência, o cristão, ele tem que ter consciência que ele tem que estar a cada momento transformando o seu entendimento. Através de quê? Através do temor a Deus, através da palavra de Deus, através do Espírito de Deus agindo na sua mente, na sua consciência, na sua razão. Portanto, transformai-vos, ou seja, renove a vossa mente, transformai-vos, mudai-vos pela renovação do vosso entendimento. O homem é um ser de entendimento, é um ser de razão. Mas como você está utilizando a sua razão? Como você está alimentando o teu entendimento? Do que você alimenta? Do que você fortalece o seu entendimento, a sua razão? Então, para que transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, então da vossa razão, entendimento renovado pela direção divina, renovação do vosso entendimento para que experimenteis. Ou seja, somente com a renovação, a transformação do entendimento, é o que o homem vai experimentar a vontade de Deus. Aí ele diz o quê? Para que experimenteis, através do não conformar com esse mundo, através da transformação do entendimento, para que experimenteis qual seja
a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, há uma vontade de Deus para o mundo, há uma vontade de Deus para cada homem individualmente, uma vez que Deus trata cada um individualmente. O homem não foi fabricado em série, cada um é a imagem de Deus, porém cada um tem a sua individualidade, sua especificidade, sua particularidade, e Deus nos trata cada um individualmente. E aí o texto está dizendo que nós, uma vez que nós temos o nosso entendimento transformado, nós vamos entender a vontade de Deus para cada um de nós. E é interessante que o texto apresenta para a qual experimenteis que a vontade de Deus ela é boa. Agora é bom nós estarmos atentos a isso, que boa aqui não quer dizer necessariamente algo boa no sentido dos nossos olhos. Porque muitas das coisas que parecem ser boas aos nossos olhos, elas são nocivas para a nossa alma, para o nosso espírito e para o nosso corpo também. Então, boa aqui é no sentido mais profundo, mais intenso possível, porque é boa no sentido divino, ou seja, aquilo que, de fato, Deus sabe que é bom para nós. Porque Deus ele não conhece apenas o presente, ele conhece também o futuro. Deus sabe o que é bom para você, Deus sabe o que é bom para mim. E a vontade de Deus, ela é boa. E muitas das vezes aquilo que é bom aos meus olhos não é bom aos olhos de Deus. Muitas das vezes aquilo que Deus quer que nós façamos pode parecer algo ruim à vista, mas pode ser o melhor que Deus tenha reservado para nós. Então é necessário que nós entendamos, à luz da Bíblia, qual o conceito de bom para Deus. A vontade de Deus é boa, boa não é no sentido necessariamente daquilo que é bom aos nossos olhos, ao nosso apetite carnal, aos nossos desejos pecaminosos. Então somente com a mente transformada, somente com o entendimento renovado por Deus, é que nós vamos entender qual é a boa, agradável não é necessariamente aquilo que é prazeroso aos nossos olhos, não necessariamente isso. Qual é a boa, qual é a agradável e qual é a perfeita, a verdadeira, a correta vontade de Deus para a nossa vida. Tudo isso só é possível quando a nossa mente, o nosso entendimento for transformado pelo poder de Deus. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E isso é uma obra de Deus que ele realiza na nossa vida. Aí o tópico 3, o versículo 3 nos apresenta: porque pela graça que me é dada, pelo poder que me é dado, no caso aí Paulo fala do poder do Espírito Santo na sua vida, a graça de Deus, que também é o próprio Jesus, é a graça de Deus, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Esse texto ele é fantástico. Porque o que Paulo aqui está apresentando, quando ele diz aqui, porque pela graça que me é dada. Paulo recebeu uma porção da graça de Deus, do conhecimento de Deus. E ele fala que, pela essa graça que lhe é dada, ele dá um conselho aos irmãos. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saibais do que convém saber, ou não, que não saibais mais do que convém saber, mas que saibais com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Como falei há pouco instante, cada ser humano ele é exclusivo, ele é único. Cada um tem a sua razão, cada um tem a sua identidade. E para cada um, Deus revela de acordo à medida da fé. Então, o que Paulo está colocando aqui, ele está dizendo que pela graça que me foi dada a mim, pelo conhecimento que me foi dado, eu aconselho a vocês que vocês não queiram saber aquilo para o qual vocês não estão preparados. Aquilo para o qual vocês não desenvolveram um relacionamento com Deus a ponto de entender. Isso que Paulo está dizendo é que à medida que eu vou me renovando diante de Deus, à medida que eu me relaciono com Deus e desenvolvo a minha fé, eu estarei sendo preparado para entender determinadas coisas no mundo espiritual
como também no mundo material, por que não dizer? Então aqui quando ele coloca, não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé, é porque há conhecimentos que muitas pessoas não estão preparadas para ele. Há entendimentos que são demais para algumas pessoas, porque elas não desenvolveram uma afinidade com Deus, não desenvolveram fé suficiente, ou relacionamento, uma vez que para mim fé é relacionamento, não é algo assim tão abstrato, é um ato de relacionar-se com Deus como toda a vida espiritual. Então existem pessoas que elas não alcançarão conhecimento de determinadas coisas exatamente porque elas ainda não amadureceram na fé para entender determinados aspectos, principalmente da vida espiritual. Então eu quero que você entenda que tem coisas, por exemplo, que talvez o teu pastor entenda, um outro irmão ao teu lado entenda, e você ainda não amadureceu para esse entendimento. E como é que eu chegarei a esse entendimento? Em primeiro momento nós vimos a receita. A ideia do transformar o entendimento, apresentar-se diante de Deus como um sacrifício santo, vivo, agradável. Transformar pela renovação do entendimento, para que a partir daí nós venhamos a entender qual é a perfeita, agradável, a boa vontade de Deus. E necessariamente, consequentemente, o nosso conhecimento de Deus, ele vai melhorando, ele vai aumentando. Então Paulo, quando ele está colocando que cada um não convenha além da fé, não queira saber além daquilo para o qual foi amadurecido, por quê? Porque você não vai entender. Então, o que ele está dizendo? Olha, que cada um não saiba mais do que convém, mas que saiba com temperança, que tenha equilíbrio, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um de nós. Como é que eu cresço em fé? A minha fé, ela está ligada, proporcionalmente ligada ao meu relacionamento com Deus. Se eu quero aumentar o meu entendimento de Deus, eu tenho que melhorar minha relação com Deus. Então, à medida que eu me aproximo de Deus, eu estou melhorando de fé em fé, e meu entendimento para as coisas espirituais, ele vai se abrindo. Daí sempre o apelo que nós fazemos, e o próprio Paulo fez aqui aos irmãos, rogando, das pessoas aproximarem-se de Deus. Daí a necessidade do homem ter uma vida na palavra de Deus, de buscar o entendimento da palavra, a leitura da Bíblia, culto de ensinamentos, uma vida de oração, uma vida de consagração, uma vida de dedicação a Deus, para que possa entender qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Mas você nunca irá entender alguns aspectos da vida espiritual se você não crescer em fé, se você não se aproximar de Deus, se a medida da tua fé, do teu relacionamento, sempre tomando fé como relacionamento com Deus, se a medida da tua fé ela não for aumentando, você não entenderá muitas coisas no mundo espiritual. Então não basta ter um título de pastor, não basta querer se fazer homem de Deus, um obreiro, seja lá qual for a titulação, se você não tem conhecimento de Deus. O que faz você entender o mundo espiritual, o que faz você entender os mistérios de Deus que já estão revelados nas Escrituras, é exatamente a tua afinidade com Deus. E isso não pode ser confundido com mera religiosidade. Não pode ser confundido como se meramente fazer um curso de teologia, ou ter, quem sabe, sido separado, consagrado por alguém para o ministério, que isso te dá conhecimento de Deus. Então, o conhecimento de Deus se adquire aos pés de Cristo. O conhecimento de Deus, ele se dá, como aqui o texto nos apresenta, quando você se coloca diante de Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E à medida que você faz isso, você vai transformando o teu entendimento
transformando a sua mente pela renovação do seu entendimento, uma obra do Espírito Santo. E aí você vai aumentando na medida da fé, e à medida que você vai melhorando a sua fé, a sua relação com Deus, você vai tendo entendimento das coisas. Como o texto diz, não queira buscar um conhecimento além daquilo que convém, ou seja, além daquilo que está ligado, limitado à medida da fé que foi distribuído a cada um de vós. E aí o verso sequente, aí o verso de número 4 nos diz o seguinte: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim também nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Olha que mistério maravilhoso. Temos aqui a metáfora do corpo, aqui simbolizando o corpo de Cristo, a igreja, o corpo de Cristo, e nos mostra exatamente que, assim como em um corpo nós temos muitos membros, porém nem todos os membros têm a mesma operação. Cada membro tem uma função. O braço tem uma função, a perna tem uma função, a cabeça tem uma função, e assim etc. Então cada um tem uma função, porém todos são pertencentes ao mesmo corpo. Nenhum pode existir separado do corpo, mesmo que cada um tenha função diferente. E aí o texto, o escritor está nos mostrando que é assim em relação a Cristo. Nós somos todos membros do corpo de Cristo. Cristo é o cabeça desse corpo, da igreja, que é a igreja. Então nós somos membros do corpo de Cristo e individualmente nós somos membros uns dos outros. Daí a necessidade que a Bíblia nos apresenta de ninguém considerar-se melhor do que o outro, mas agirmos como irmãos, como pertencentes ao mesmo corpo, porém cada um tendo funções específicas. Assim também é em relação ao conhecimento de Deus. Verso 6. De modo que, tendo diferentes dons, há diferentes dons na igreja, há diferentes capacidades ministeriais que Deus deu a cada um Deus chamou e capacitou para uma determinada obra. Então olha o que o texto nos apresenta, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, então o dom é repartido segundo a graça, segundo o relacionamento nosso com Deus. Então, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, se alguém tem o dom da profecia, que seja segundo a medida da fé, ou seja, que profetize segundo a fé aqui sempre tomada segundo o relacionamento com Deus. Então, se é profecia, que profetize segundo a fé, segundo a relação com Deus. Se é ministério, que seja em ministrar. Se Deus te chamou para o ministério, que você ministre aquilo para o qual Deus te chamou. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Se Deus te separou para o ministério do ensino, então dedique-se ao ensino. Não queira fazer um monte de coisa quando Deus te chamou para um ministério específico. Se você se divide em muitas coisas, você acaba não sendo bom em nada. Eu sei que há momentos, ambientes, provavelmente denominacional, que às vezes pela carência a pessoa tem que se subdividir, tem que estar fazendo várias funções ao mesmo tempo, o que não é bacana, o que não é legal. Mas pela necessidade, é claro, não vai. Se é preciso fazer o trabalho e não tem quem faz, sobrecarrega um. Isso é algo normal, vamos dizer assim, dentro da necessidade humana. Porém, o ideal seria que cada um estivesse no lugar para o qual foi chamado, para o qual tem aptidão. Que você esteja operando dentro da sua vocação. Que tanto você tem a ganhar, quanto o reino de Deus. Então é isso que o texto está colocando, que cada um esteja funcionando no lugar para o qual foi chamado, na função para a qual foi chamado e capacitado. Então, se é ministrar, que ministre. E se é ensinar, que haja dedicação, esmero no ato de ensinar, que é um dos dons, na minha concepção, todos os dons são importantes, mas um dos mais preciosos na minha concepção é a capacidade dada por Deus de poder ensinar, de poder instruir, uma vez que no ministério do ensino,
Você não pode estar enganando ninguém, você não pode estar fingindo, você não pode estar apelando para a emoção, para as palavras de efeito. Não, você tem que estar despido. Então eu acho muito importante. Então que haja dedicação, esmero no ensino. Verso 8. O que exorta, use esse dom em exortar. Lembrando que exortar aqui não é ferir, não é colocar alguém para baixo. Exortar aqui tem um sentido de levantar alguém, de oferecer a mão amiga, de poder tirar as arestas, de poder mostrar o erro também, sim. Mas a ideia da exortação bíblica é a ideia do levantar. É a ideia do ajudar a erguer alguém. Então, se Deus te chamou para exortar, que você faça isso. O que reparte, faça-o com liberalidade. Isso aqui é muito interessante. Se Deus te chamou, te deu o dom da misericórdia, do repartir, do ajudar, Deus te deu posse, condição para isso, que você faça isso com liberalidade, que é uma das palavras para mim mais fortes dentro, no contexto da igreja. É exatamente a ideia da liberalidade, que a Bíblia diz que cada um deva contribuir segundo propôs no seu coração, não por necessidade, não com tristeza, mas cada um contribua segundo propôs no seu coração, ou seja, com liberalidade. Essa é a lei maior das contribuições. No Novo Testamento é exatamente a lei da liberalidade. Nós não somos obrigados, não somos taxados por Deus para pagar tantos por cento, isso, aquilo, não. A lei maior que deve operar no nosso coração, na graça, é exatamente a liberalidade. Se você dizima, que faça isso com liberalidade. Se oferta, que faça isso com liberalidade. Então aqui é muito interessante, porque o texto apresenta que aquele que reparte, aquele que Deus deu condição de repartir, seja lá um bem material, seja o próprio tempo, seja lá o que for, que possa fazer isso com liberalidade, com liberdade, sem pressão, que você queira estar fazendo isso. Então, o que reparte, que faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. Isso aqui é muito interessante. Dentre os dons ministeriais, nós temos aqui o dom de presidir, de liderar, de governar. Existem muitos que estão tomando para si a prerrogativa de líder, de pastor, de dirigente, de governo, mas que não recebeu de Deus capacidade para isso. Então é necessário que nós entendamos, na vida secular, há pessoas que têm capacidade de governar, e segundo a filosofia seriam esses que deveriam governar. Em se tratando da vida espiritual, da vida eclesiástica, Deus chama pessoas, Deus separa pessoas para presidir, para liderar. Infelizmente, muitos têm tomado para si essa posição, mas não foram chamados por Deus. Não têm a mínima capacidade de estar liderando um rebanho, de estar liderando um grupo, de formar uma equipe, de liderar obreiros, por exemplo. Você tem capacidade não só de liderar o povo no geral, mas também de liderar um grupo de líder. Poder montar uma plataforma, montar um grupo de liderados e de líder que vá liderar juntamente com você. Então aqui o texto nos apresenta exatamente que aquele que tem o dom de presidir, de governar, de liderar, que faça isso com cuidado, mesmo porque o povo, os seus liderados, eles estão sob a sua responsabilidade, mas eles não são propriedade sua. Em se tratando mais especificamente da igreja, a igreja não é tua. Você foi chamado para cuidar e deve cuidar bem do rebanho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que preside, que faça com cuidado. O que exercita misericórdia, que faça isso com alegria. Em todos os aspectos do uso da misericórdia, seja em ajudar alguém, um doente, um enfermo, seja em dar um pão, seja lá o que for, mas que a misericórdia ela seja feita com alegria. Que você não seja constrangido a usar de misericórdia. Eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer isso, eu já tenho. Se dentro de você tem que lutar com esse sentimento de ter que fazer, e não é o seu prazer fazer, você tem que rever os seus conceitos. Se de fato você tem o dom da misericórdia. Então isso é muito interessante, o que o apóstolo Paulo representa, que o apresenta, porém ele apresenta tudo isso depois que ele mostra o verdadeiro culto a Deus como deve ser. Aí na sequência, o verso 9, o amor seja não fingido.
que o amor seja verdadeiro, não seja um fingimento. Então, vosso amor, o amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Então, não finja no amor, que seja apenas um fingimento, palavras da boca para fora, mas que seja verdadeiro e que vocês possam aborrecer tudo aquilo que é mal e apegar-se ao bem. E o verso 10, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos uns aos outros, preferindo-vos em honra uns aos outros. Ou seja, a ideia de honrar o teu irmão, porque ele é membro, igualmente membro do corpo de Cristo como você. É co-participante do corpo de Cristo e do reino de Deus. Então, que nós tenhamos um ao outro em honra, não nos sentindo melhor do que os outros. Então, aqui é muito interessante essa apresentação aqui de Paulo, quando a lição nos apresenta aqui os atributos do ser humano, e um desses é a racionalidade, e a espiritualidade também, nós vamos ver aqui no texto, e mostra que chama a atenção, traz o cristão a atenção de como deve ser o culto racional e todo o seu culto ministerial, como deve se proceder diante do Senhor. Louvado seja Deus. Bem, feito isso, nós vamos então agora para a lição, aí no caso o comentário da lição. Vamos ver o que o comentarista aí nos apresenta, e a introdução da lição nos apresenta. Na aula de hoje estudaremos os principais atributos do ser humano. Quais são eles? Espiritualidade, racionalidade, sociabilidade, liberdade e criatividade. Veremos que o homem, apesar da queda, continua a exercer a missão que Deus lhe outorgou no Éden. A desobediência humana não frustrou os planos divinos. Se Deus assim nos dotou, usemos cada um de nossos atributos para glorificá-lo, como já falei. Esses atributos devem ser usados para a glória de Deus. No aperfeiçoamento desses, leiamos a Bíblia. Para aperfeiçoar esses atributos, leiamos a Bíblia. No caso, oremos, vigiemos de dia e de noite, evangelizemos e exerçamos o amor cristão. Em suma, portemos-nos de tal forma para que o Pai Celeste seja exaltado eternamente através de nossas qualidades espirituais, psicológicas e físicas. Ou seja, nós temos a responsabilidade de manifestar Deus através dos nossos atributos. E aí, no caso, o primeiro tópico da lição nos apresenta a espiritualidade humana. Espiritualidade humana, vamos ver os subtópicos. Neste tópico, aprenderemos que o homem é também um ser espiritual. Vejamos, pois, a origem de nosso espírito, seu anseio natural por Deus e como ele pode ser revivificado. Então, o homem, a primeira coisa que nós estaremos vendo aqui é a ideia da espiritualidade humana. O homem ele tem uma espiritualidade e é necessário nós entendermos exatamente que essa espiritualidade é um dos requisitos que faz o homem um ser diferente. É que leva o homem exatamente a relacionar-se com o ser maior, com o seu Criador. Então o homem ele é também um ser espiritual. Aí o primeiro tópico, subtópico, nos apresenta a origem divina de nosso espírito. Após formar Adão do pó da terra, o Senhor Deus soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida. E aí o homem se torna alma vivente. A partir daquele momento, o homem passou a ser alma vivente. Então a nossa origem, a origem do nosso espírito é exatamente Deus. Deus, ao nos fazer, ele sopra em nós. Sopra no primeiro homem o espírito de vida, e o homem se torna uma alma vivente. Então a origem do espírito do homem é exatamente Deus. Subtópico 2. O anseio natural do espírito humano. Uma vez que o espírito humano ele foi herdado, ele veio de Deus, ele tem um anseio natural pelas coisas de Deus. E isso está dentro de todo homem, essa consciência, essa sensibilidade do que é certo, do que é errado, de que é um ser supremo. Isso faz parte da natureza de todo homem que foi criado à imagem de Deus. Então, o subtópico 2. O anseio natural do espírito humano. Sendo proveniente de Deus, o espírito humano anseia pelo Pai Celeste, conforme Paulo muito bem acentuou aos atenienses. Paulo, ele quando do discurso em Atenas, ele vai acentuar exatamente essa curiosidade daqueles atenienses
pelas coisas que Paulo então estava ensinando, exatamente porque isso faz parte da natureza humana, esse interesse pelas coisas espirituais. Então aí em Atos 17, por exemplo, Atos 17, os versos 21 e 22 diz o seguinte, verso 19, segunda parte, poderemos nós saber que nova doutrina é essa que nos fala? Pois coisas estranhas nos traz aos ouvidos, queremos, pois, saber o que vem ser isto. E estando Paulo no meio do Areópago, disse, varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Então Paulo aqui, ele percebe aqui a curiosidade, no caso dos atenienses, que é algo natural, que mostra exatamente esse anseio natural do ser humano pelas coisas espirituais. Já o salmista confessou que a sua alma suspira por Deus. O Salmo 42 é bem interessante o que esse salmo ele propõe, que mostra exatamente o salmista falando que a sua alma ela anseiava por Deus. Isso é muito interessante, por quê? Porque nos mostra exatamente essa parte do ser humano que Deus fez no ser humano, que mostra o quanto o homem ele se identifica com Deus nesse aspecto, uma vez que a sua alma ela anseia por Deus. Aí o Salmo, por exemplo, 42, verso 1, diz o seguinte, como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Então a alma do homem, ela suspira por Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, infelizmente, não são poucos os que, devido a uma vida ímpia e blasfema, sufoca o anseio da sua alma pelo Criador. Mas você tem uma alma que anseia por Deus. Então, dê ouvido à voz da tua alma e sacia a tua alma em Deus. O subtópico 3. A revivificação do espírito humano. Através de sua morte redentora, Jesus Cristo vivifica o homem que jaz morto espiritualmente. Então o homem, ele morreu nos seus pecados e somente Jesus, ele é a ressurreição e a vida, segundo João capítulo 11, verso 25. Então é necessário que nós entendamos que Cristo, ele pode revivificar o nosso espírito, o espírito humano, exatamente através do seu sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é interessante porque todos nós temos que reconhecer a necessidade que nós temos de Deus. Efésios capítulo 2, verso 1 diz o seguinte, e nos vivificou, estando mortos em ofensas e pecados. Então Deus, através de Cristo Jesus, ele pode revivificar o espírito do homem, uma vez que ele veio do próprio Deus. Louvado seja Deus. Então esse é o primeiro tópico que nos mostra aí o homem como ser espiritual, a espiritualidade do homem. Aí nós temos agora o tópico 2, a racionalidade humana. O homem é um ser racional, nós já vimos um pouco sobre a razão. Isso aqui é interessante o que o comentarista aqui nos apresenta. Tenhamos em mente essa proposição. Deus é um ser racional, é o logos, né? É a palavra, é o verbo. Deus é o ser racional, logo há perfeita harmonia entre a genuína razão e a fé bíblica. Por isso mesmo, ele requer de cada um de nós um culto racional. Isso aqui é bem interessante nós observarmos que Deus, enquanto um ser racional, entendamos razão aqui, como a própria Bíblia apresenta aqui, a própria Deus e Cristo Jesus, ele é a própria sabedoria, e aqueles que madrugam buscando a sabedoria encontrará. Então Deus, ele é a própria sabedoria, ele é a razão, o pai da eternidade, ele é a própria razão, e entendendo a razão não como a razão limitada do homem, porque a própria razão do homem ela foi dada por Deus, porém Deus ele é a razão suprema. Então não há nenhum equívoco, não há nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma incompatibilidade entre fé e razão. O que às vezes nós podemos ver de incompatibilidade é a razão brigando com a religião. O que é a religião? A religião é um aspecto, é uma maneira de manifestar a espiritualidade humana. Porém, a religião, não podemos confundir a religião com, por exemplo, a própria espiritualidade em si ou a questão da fé. A fé está bem além da religião.
A religião é só uma manifestação, vamos dizer assim, da fé. Então, voltando ao texto, a racionalidade humana. Tenhamos em mente essa proposição: Deus é um ser racional, logo há perfeita harmonia entre a genuína razão e a fé bíblica. Então, fé e razão, elas podem andar assim, lado a lado. São dois âmbitos de explicação, podemos dizer assim, de um fenômeno. Por isso mesmo, ele requer que cada um de nós um culto racional. Deus é um ser racional, é o primeiro subtópico. Certa vez o Senhor desafiou o povo de Judá, que caíra na apostasia, e argumentar acerca do verdadeiro caminho. Isso aqui é interessante em Isaías, que o povo havia distanciado de Deus, e Deus, através do profeta, ele chama o povo a argumentar racionalmente com ele. Eu acho muito interessante esse texto, em Isaías capítulo 1, quando Deus chama o povo para a discussão, para a racionalidade. Aí Isaías capítulo 1, verso 18 ao 20, diz o seguinte: vinde então e argui-me, ou seja, discutir comigo. Vamos debater. Vinde, pois, e arguir, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, a situação de vocês esteja nessa situação, eles se tornarão como a branca neve, ou seja, nesse relacionamento com Deus, se alcançados por Deus. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiseres e ouvirdes, comereis o bom dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então Deus aqui argumentando com o povo, chamando para o argumento. Portanto, ele requer de seus servos uma postura racional, porquanto dotou-nos de razão. Razão, como diz o filósofo Descartes, é um bem distribuído a todos os homens. A questão não é se o homem tem a razão. A questão é se o homem se utiliza bem da razão que lhe for dada. Segundo o filósofo Descartes, a todo homem foi distribuído bem a razão. É claro que isso é um ponto que se discute dentro da filosofia, aqueles que criticam a Descartes, mas, segundo Descartes, ao homem foi distribuída a razão, mas nem todos se utilizam bem dessa razão. Porque, segundo esse filósofo, foi dada ao homem duas faculdades, que é a razão e a vontade. Porém, toda vez que a vontade ela não está submissa à razão, o homem erra. Então, se o homem quiser acertar, ele deveria submeter a vontade à razão. À luz da razão, ele deveria conduzir as suas atitudes. Só assim, segundo Descartes, ele poderia acertar. Então, é necessário que nós entendamos exatamente que Deus, como o texto coloca, ele requer de nós uma postura racional, porque ele nos dotou de razão. Deus ele pode cobrar de nós uma postura racional, porque ele nos deu essa capacidade. Diferente do animal que não tem consciência da sua existência, nós temos, daí a nossa responsabilidade diante de Deus. Não temos uma natureza animal e bruta, mas racional e inteligente. Como nos diz aí o Salmo de número 32, também um salmo bastante interessante. Salmo 32, verso de número 9, nos diz o seguinte, Salmo 32, 9, não sejais, que nós já tivemos isto, não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e de freio, para se não atearem a ti. Então nos mostra exatamente essa capacidade que nos foi dada, que exatamente Deus nos fez seres racional, porque Deus ele é um ser racional. Então nós vimos aí nesse segundo tópico da racionalidade humana. Deus é um ser racional e nos fez seres racionais. Esse é um atributo de Deus em nós, que expressa a sua imagem, a sua semelhança. O segundo subtópico, harmonia entre racionalidade e espiritualidade, como nós já vimos. A verdadeira espiritualidade manifesta-se de maneira racional. Aqui eu quero chamar a atenção, o que nós falamos de espiritualidade. Espiritualidade está ligada diretamente à questão da fé, está ligada diretamente a
essa capacidade, a esse senso que o homem tem do que é certo e do que é errado, do bem e do mal. A esse senso que o homem tem, a esse sentimento de que há um ser superior, de que há um ser, ele pode chamar de Deus ou pode chamar de qualquer coisa, depende do seu entendimento cultural, mas a espiritualidade é exatamente algo que leva o homem à consciência de que ele não é apenas um corpo, que ele tem uma parte material. E é interessante, eu sempre costumo dizer, quando participo de algum debate nesse âmbito, aqui nesse sentido, que é o seguinte: todo homem, ele carrega em si essa faculdade da espiritualidade. A grande questão é como o homem desenvolve a sua espiritualidade. À luz da Bíblia, deixa bem claro, a maneira correta do homem desenvolver a espiritualidade, que é exatamente voltando para Deus, que é aceitando o sacrifício de Cristo, que é entregando a sua vida a Cristo e desenvolvendo essa espiritualidade através de uma vida de oração, de leitura da palavra, de consagração a Deus. À luz da Bíblia, essa é a maneira correta do homem desenvolver a sua espiritualidade. Porém, nós temos que entender que a espiritualidade ela está presente em todo ser humano. E os homens desenvolvem essa espiritualidade de maneira diferente. Existem aqueles que, por não terem um conhecimento de Deus, do Deus, o Criador, o único Criador, ele vai desenvolver sua espiritualidade, por exemplo, que é uma das maneiras do homem desenvolver a espiritualidade, eu diria que é a maneira mais, não vou dizer natural, talvez não seja esse o termo, mas seria a maneira mais usável, que geralmente as pessoas desenvolvem a espiritualidade é através da religião. A religião é o meio quase que majoritário que o homem tem utilizado, não estou dizendo que seja um único, mas que o homem tem utilizado para desenvolver a espiritualidade. E aí surge N religiões. Aí temos o cristianismo, o judaísmo, no caso, primeiro o judaísmo, e aí vem o cristianismo, o islamismo, aí temos o espiritismo, budismo, etc, etc e etc. E até aquelas religiões, aqueles que dizem não ter religião, mas quando eu digo não tenho uma religião, queira ou não, eu terei uma forma de desenvolver a minha espiritualidade, nem que seja acreditando ou defendendo a não existência de Deus. Quando eu sustento a defesa da não existência de Deus, eu estou manifestando um sentimento de crença. Isso é espiritualidade. Só que eu estou canalizando para, no caso, defender a ideia da não existência de Deus. Mas a espiritualidade, o homem desenvolve de várias formas. Pode desenvolver através de uma filosofia de vida, através de um retiro, no sentido de se isolar da sociedade, através, no caso, de não comer determinados alimentos, ter determinadas práticas, determinadas organizações. São N, são infinitas as maneiras do homem desenvolver a espiritualidade. Agora, uma coisa é certa, a espiritualidade faz parte da natureza humana. O homem é um ser espiritual também. Então não há nenhum inconveniente entre a racionalidade e a espiritualidade, mesmo porque o homem ele não pode ser apenas racional, como também ele não pode ser apenas espiritual. Isso eu acho tão importante, por quê? Porque para que nós tenhamos consciência que são debates infrutíferos, eu chamaria até de insanos, querer achar que o homem é apenas razão, ou querer achar que o homem é apenas espírito, apenas espiritual. Não, eu tenho que defender o homem, tem que ser apenas desenvolver a espiritualidade, a religião, não é só isso. O homem não é um ser apenas religioso. Ah não, mas o homem tem que ser só racional, a religião é coisa para ignorante. A religião pode ser, mas a espiritualidade não. Você não pode escolher não ter espiritualidade. Espiritualidade faz parte da constituição humana. É uma das faculdades do ser humano, é a espiritualidade. Agora, como você quer desenvolver, está desenvolvendo, aí é outra questão. Aí entra a ideia do próprio livre-arbítrio. Deus não nos obriga
a desenvolver a nossa espiritualidade frequentando uma religião tal ou uma religião tal. Não. Isso é uma questão de livre-arbítrio. Você, talvez, quando criança, você não pode escolher a religião a seguir, mas quando você se torna adulto, você pode escolher. Não quero ficar nessa religião, como muitos fazem. Não, eu vou trocar de religião, ou eu sou religioso, não quero nenhuma religião. Mas uma coisa é, você pode até viver sem a religião, mas sem a espiritualidade, jamais. Então é necessário que nós entendamos que eu gosto sempre de pensar da seguinte forma, como alguns filósofos também colocam, que é o seguinte: existe campos do saber, existe campos da racionalidade, existe os campos da espiritualidade, existe campos da fé, não vou colocar da religião, vou colocar da fé, entendendo a fé como um sinônimo de espiritualidade. Então existem determinados objetos que são objetos da razão, que eu posso atingi-los, eu posso abordá-los, posso chegar ao conhecimento desses objetos à luz da razão. Mas existem objetos que são objetos da fé, que eu só posso atingi-los pelo caminho da fé, pela via da fé. Então, por exemplo, se eu quero entender Deus apenas à luz da razão, eu não vou dar conta. A razão não dá conta do entendimento de Deus, se é que nós podemos entendê-lo. Por quê? Porque Deus não é um objeto da filosofia. Deus é um objeto da fé. Deus não é um objeto meramente da razão. Deus é um objeto do Espírito. Então, como diz alguns filósofos, Deus não é um problema filosófico. Deus é um problema da fé. Agora, eu vou anular a existência de Deus porque minha razão não dá conta? Não. Eu vou anular os objetos da razão por causa que a minha fé, no caso, tem uma outra forma de enxergar, ou porque até mesmo o uso da religião como uma forma até mesmo de manipular ou de alienar as pessoas? Não. Então é necessário que eu entenda que existem objetos que são do campo da fé e objetos que são do campo da razão. Mas uma coisa eu não posso negar. No homem nós temos a faculdade da razão, da racionalidade, e nós temos a faculdade da espiritualidade. Como já falei, como o homem vai desenvolver essa espiritualidade, aí é outra questão. Aí é a questão do livre-arbítrio, como ele vai desenvolver esse sentimento, esse senso do certo e do errado, de que é um ser espiritual. Que nome ele vai dar a esse ser? A quem ele vai trazer como representação desse ser? Aí é uma outra questão, é uma questão da religião. É uma questão do livre-arbítrio, é uma questão da criação humana. Mas a espiritualidade é uma faculdade do homem. E há uma harmonia nesse aspecto, que eu não posso separar o homem. Não, eu vou ser só espiritual ou eu vou ser só racional. Isso não é possível. Esses elementos, eles estão imbricados, eles pertencem à constituição, à natureza do homem. Eles são, como a lição coloca, são atributos do ser humano. Tanto a racionalidade quanto a espiritualidade. Então aí o texto, aí, voltando ao subtópico 2 do segundo tópico, nos apresenta a harmonia entre racionalidade e espiritualidade. A verdadeira espiritualidade manifesta-se de maneira racional, porque faz parte da natureza do homem. Pois o nosso Deus, ele é um Deus racional. Deus é espírito, mas ele também é a grande razão do universo. Ele não é Deus de confusão, como está em 1 Coríntios 14, 33, quando diz que Deus não é Deus de confusão. Então, se Deus não é Deus de confusão, Deus é um Deus racional, é um Deus da razão, do claro, do verdadeiro. Para que agrademos, no caso a Deus, o Espírito Santo nos desenvolve a inteligência espiritual. O Espírito Santo, ele nos desenvolve, nos aperfeiçoa na nossa inteligência espiritual. Aí em Colossenses 1:9 diz o seguinte: por essa razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento
da sua vontade e de toda sabedoria e inteligência espiritual. Então temos aqui uma referência à sabedoria e à inteligência espiritual, mostrando o quê? Que Deus, ele pode, no caso, na sua sabedoria, na sua inteligência, ele pode ministrar a nossa inteligência, ministrar a nossa razão. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então temos aí essa harmonia entre racionalidade e espiritualidade. O terceiro subtópico desse tópico: o culto racional agrada a Deus. Posto que Deus é um ser racional, devemos cultuá-lo racionalmente, como já bem nós vimos. Isso significa, antes de tudo, que a nossa adoração a Deus tem de ser perfeitamente entendida, explicada e praticada. Ou seja, tem que ser entendível a nossa adoração a Deus. Ela tem que ser explicada, tem que ser uma razão por que eu cultuo a Deus. Por que eu estou cultuando? Eu estou cultuando por cultuar. Há uma razão para fazermos isso. Aliás, o culto cristão é o mais racional de todos, apesar de parecer para os incrédulos escândalo e loucura. Apesar de parecer escândalo e loucura. Por quê? Porque é interessante nós observarmos que o nosso culto ele tem que ser um culto de inteligência, um culto racional. A Bíblia diz que o Evangelho é loucura para aqueles que perecem, porém para nós é o poder de Deus. Então é necessário que nós entendamos que o nosso culto ele é um culto racional. Uma das coisas que me admira no ministério de Cristo é que Jesus, o Evangelho de Cristo, era um Evangelho do esclarecimento. Em momento algum, Cristo queria que alguém o seguisse de maneira enganada. Jesus não tinha um discurso que iludia, que enganava as pessoas. Ele deixava bem claro quais eram as condições de segui-lo, qual era a realidade de andar com ele. Por quê? Porque era um evangelho do esclarecimento. E nesse aspecto nós podemos ver, por exemplo, que o cristianismo é uma religião do esclarecimento. A religião, no caso, o cristianismo é puro, verdadeiro, e vamos dizer assim, como sendo uma sequência da proposta de Cristo e dos apóstolos, por exemplo, era um evangelho, a proposta do evangelho é de esclarecimento. Jesus, em momento algum, ele quis que alguém o seguisse de maneira enganada, porque ele fez uma propaganda enganosa. Não. O verdadeiro evangelho que deve ser pregado é um evangelho de esclarecimento, que as pessoas tenham consciência do que estão fazendo. Se eu estou, no caso, ofertando, eu tenho que ter consciência por que eu estou fazendo isso. Se eu quero dizimar, eu tenho que ter consciência disso, por que eu estou dizimando. Se eu estou cantando, se eu estou dando glória, se eu estou levantando as mãos, se eu estou ajoelhando, eu tenho que ter consciência. Eu não posso estar prestando a Deus um culto de louco, onde eu ajoelho porque todo mundo está ajoelhando, eu oferto porque todo mundo está ofertando, eu vou dizimar porque todo mundo está dizimando, eu vou dar glória a Deus porque todo mundo está dando glória a Deus, vou levantar as mãos, vou ajoelhar, vou orar, vou rezar, seja lá o que for. Não. Na proposta de Cristo do Evangelho, é que eu devo fazer isso com total consciência, eu devo querer fazer isso. E a minha motivação maior para fazer isso deve ser exatamente a graça de Cristo na minha vida. Esse é o verdadeiro sentido da racionalidade, da espiritualidade do ser humano colocado a serviço de Deus. Terceiro tópico. Nós vimos então, no primeiro tópico, vimos o homem como um ser espiritual, a espiritualidade humana. O segundo, a racionalidade humana. O terceiro apresenta uma outra faculdade do homem, que é a sociabilidade humana. Deus fez o homem como um ser social. O homem foi feito para viver em sociedade. A Bíblia diz que aquele que procura isolar-se, ele se levanta contra a verdadeira sabedoria. Ou seja, não é sábio, não é prudente ao homem viver isolado. Isso é insurgir contra a verdadeira sabedoria. E, inclusive, é um dos sintomas de alguém que não está bem espiritualmente, não está bem mentalmente, é querer isolar-se das pessoas. E quantos acabam se isolando e depois tirando a sua própria vida por causa de um alto isolamento? Os problemas vão aumentando. Então, homem, você tem que entender, mesmo você que esteja enfrentando um problema sério, eu sei que não é fácil, entendeu? Precisa de muita força de vontade e ajuda também. Mas procure vencer a solidão.
Procure vencer o isolamento, porque você, Deus te fez para viver em sociedade. Então o homem é um ser sociável. A sociabilidade é um atributo do ser humano que nos é apresentado também nessa lição. Deus nos criou sociáveis. A solidão é contrária à nossa natureza. Por isso Deus instituiu a família e só depois o Estado. Isso é muito interessante. Não haveria Estado se não houvesse a família. Deus institui logo no início a família, para que dessa família a sociedade ela pudesse existir. Ou seja, a primeira sociedade foi exatamente a família. Primeiro subtópico, a solidão é nociva ao ser humano. No período da criação, a única coisa que Deus afirmou que não ser boa foi a solidão. Isso aqui é muito interessante, Gênesis, capítulo 2, verso 18, é um texto que eu acho que ele vale aqui para a explicação desse tópico. Gênesis capítulo 2, o verso de número 18 nos apresenta assim, ó, o seguinte, olha que texto interessante, o verso 18 do capítulo 2 de Gênesis. E disse o Senhor Deus, olha que interessante, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora, uma ajudadora, que esteja como perante ou diante dele. Então aqui, ao criar todas as coisas, inclusive o primeiro homem, no caso, não o gênero, mas Adão mesmo em si, a Bíblia diz aqui que Deus, ao olhar a criação do homem, não gostou. Não, todos os demais seres vivos têm uma companheira, um companheiro, e o homem está sozinho. Não é bom que o homem esteja só. Então o próprio Deus, ele demonstra exatamente a necessidade do homem viver em companhia. Então é divino a ideia de vivermos em sociedade. Então não é bom que o homem seja só, far-lhe uma adjutora. E Deus vai criar então a mulher para a partir desse casal a humanidade ser formada, as sociedades. Por esse motivo, Deus fez a mulher para que o homem tivesse uma companhia idônea e sábia. Somente os que insurgem, aí provérbio, o texto que eu falei, provérbio 18, verso 1, diz o seguinte, somente os que insurgem contra a verdadeira sabedoria buscam viver isolado e solitariamente. Grave esse texto, provérbio 18, verso 1. Olha o que o texto está dizendo, somente os que se insurgem contra a verdadeira sabedoria. O que é insurgir? É levantar contra. Aqueles que agir loucamente. Somente os que insurgem contra a verdadeira sabedoria buscam viver isolada e solitariamente. Porque Deus criou o homem para viver em sociedade. Segundo subtópico, falando da sociabilidade humana. A família é a origem da sociedade humana. A família é mais importante que a sociedade e mais imprescindível que o Estado, pois ambos, tanto no caso a sociedade quanto o Estado, dependem do lar doméstico. Sem a família, o Estado, a sociedade não existe. Há ideologias malignas que querem destruir a família, querem destruir o lar. Não existe sociedade, não existe Estado sem o lar, sem a família. À luz da Bíblia, louvado seja Deus. Salomão, um dos maiores estadistas de todos os tempos, escreveu 2 salmos, Salmo 127, Salmo 128, exaltando exatamente o papel da família como fundamental na manutenção da sociedade. Então nós vimos aí, a família é a origem da sociedade. Temos agora o terceiro subtópico, a Igreja de Cristo, a sociedade perfeita, a Igreja de Cristo como uma sociedade perfeita. Interessante, por quê? Porque a Igreja de Cristo é exatamente o modelo de sociedade perfeita. Não estou dizendo igreja enquanto instituição, enquanto religião, que todas elas têm problema. Se você estiver em busca de uma igreja perfeita, quando você chega lá, você estraga. Por quê? Porque você é imperfeito. Onde está o homem está em perfeição. Mas a igreja espiritual, invisível, enquanto corpo de Cristo, é o símbolo maior de uma sociedade perfeita, porque Cristo é o cabeça e nós somos os membros desse corpo de Cristo, membros um dos outros. É a verdadeira sociedade, é a igreja enquanto um organismo
organizado, não enquanto uma organização, mas enquanto organismo organizado. É o verdadeiro sentido da sociedade perfeita. No Novo Testamento, a Igreja de Cristo é apresentada como sociedade perfeita, porque nela todos formamos um único corpo, como nós já lemos. Somos membros um do outro, membros do corpo de Cristo. Então essa é a sociedade perfeita. É muito interessante, vale a pena nós retomarmos essa leitura mostrando essa perfeição aí de primeiros Coríntios. Louvado seja Deus, 12, verso 13. 1 Coríntios 12, 13, que é muito interessante nós analisarmos ou refletirmos sobre isso. 12, 13, que nos apresenta, pois todos nós, aí 12, 13 de 1 Coríntios diz, pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. Todos temos bebido em um só Espírito. E um outro texto que nós lemos diz o quê? Que nós somos membros um dos outros, como também somos membros do corpo de Cristo. Então aqui esse texto ele é fundamental, que ele nos vai mostrar exatamente essa união da igreja, essa união quanto corpo é que nos faz uma sociedade perfeita. E um outro texto também interessante é Efésios 3. Nós podemos ler Efésios 3, capítulo 1 ao 12, diz o seguinte, muito interessante isso aqui. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo, por vós, gentios. E aí ele começa aqui, se é que tendes ouvido a dispensação da graça para convosco que me foi dada, como me foi feito esse ministério, manifestado pela revelação acima, que há pouco vos escrevi, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. O que é o mistério de Cristo? É exatamente a igreja, é o mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos de Deus, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo. A Bíblia diz que dos dois povos Deus veio fazer um só, que é a igreja, são co-herdeiros do mesmo corpo. Isso aqui mas é muito interessante mesmo. Pelo que quando leio, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim o mínimo de todos os santos, bem, me foi dada a graça de anunciar entre os gentios o Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, verso 9. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que Deus desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Verso 10. Para que agora pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito de Cristo, que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por amor de vós. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Ou seja, aqui o texto está dizendo que o mistério revelado de Cristo, o mistério guardado, foi revelado por meio da igreja, que é exatamente o corpo de Cristo. Então, por intermédio da igreja, Cristo é revelado, e nós, enquanto corpo de Cristo, enquanto unidos em um só corpo, sendo membros um dos outros, isso aqui é muito interessante, nós nos tornamos exatamente corpo de Cristo. E no caso aí em Romanos, por exemplo, que nós vemos na leitura bíblica em classe, diz o seguinte, Romanos 12, só retomando, o verso 4, diz o seguinte, porque assim como em um só corpo temos muitos membros, e em todos os membros tem a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Olha o que diz o verso 5. Somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então isso mostra exatamente o que? Dentro do contexto que nós estamos lendo, que a igreja é exatamente essa sociedade perfeita.
onde todos estão ligados num só corpo, que por sua vez está ligado à cabeça, que é Cristo Jesus. Então essa é o maior exemplo de sociabilidade humana, o maior exemplo de perfeição é exatamente essa união na igreja, que é o corpo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então aí vimos um outro atributo do ser humano, que é exatamente a sociabilidade. E aí o quarto tópico nos mostra outro atributo do ser humano, que é a liberdade humana. O ser humano, como nós já falamos, a liberdade é uma necessidade do ser humano. A liberdade é exatamente esse lugar de autodeterminação do ser humano, essa possibilidade de escolha. Porém, é claro, sabemos que a liberdade do ser humano é uma liberdade limitada pela liberdade do outro e pela liberdade divina, pois tudo está estabelecido por Deus. Porém, a liberdade é um atributo do ser humano. Ele é um ser de liberdade, é um ser que pode se mover conscientemente, ele pode deliberar dentro do seu espaço de atuação. Deus concedeu-nos o livre-arbítrio para que escolhêssemos entre o bem e o mal. O maior exemplo disso está lá no princípio, quando o homem poderia tomar do fruto do conhecimento, do bem e do mal, ou não, ou do fruto da vida, por exemplo. Mas ele escolheu entre desobedecer. Se por um lado temos a liberdade de agir, por outro não podemos esquecer-nos da soberania divina. Isso aqui é muito interessante. Temos a liberdade de agir, mas não podemos esquecer da soberania divina. Por que isso é interessante? Porque uma das coisas que nós vamos aqui entender aqui na sequência aqui a responsabilidade no uso da liberdade. Gente, isso nunca devemos esquecer. Liberdade está ligado diretamente à responsabilidade. Eu não posso responsabilizar alguém se esse ato não foi praticado no uso da sua liberdade. Até perante a lei, ninguém pode ser responsabilizado por aquilo que foi obrigado a fazer. E diante de Deus não é diferente. Descartes já colocava isso, que a liberdade traz responsabilidade. E ninguém pode ser julgado por um ato que não tenha praticado no uso da liberdade. Então é necessário que nós entendamos. Você tem liberdade, você pode arbitrar, usar do livre-arbítrio, sim. Porém, junto com a liberdade, temos a responsabilidade. A cada ato livre, há uma responsabilização, tanto por parte da sociedade, como por parte do próprio Deus. Então, liberdade está ligado diretamente à responsabilidade. Louvado seja Deus. Aí, dentro desse tópico, a liberdade humana, temos o primeiro subtópico, até eu tenho um artigo que no caso poderia ser utilizado caso alguém queira aprofundar no assunto. Tem um artigo liberdade, o indivíduo e o livre-arbítrio, um artigo publicado aí na internet, numa revista eletrônica. Aí quem quiser só colocar lá no liberdade, o indivíduo e o livre-arbítrio, Zacarias Pires Pereira, terá lá o artigo. Na verdade, não tenho apenas esse artigo, tenho alguns artigos aí publicados na internet. No caso, se alguém queira, em revistas eletrônicas, queira poder acessar, conhecer o meu trabalho, no caso, algumas reflexões que eu tenho feito aí na minha vida acadêmica. Então, vocês podem acessar, basta colocar lá Zacarias Pires Pereira, e aí vai surgir as minhas produções, e dentre elas tem um artigo lá que é Liberdade, o Indivíduo e o Livre-Arbítrio, que é a partir da obra o Livre-Arbítrio de Santo Agostinho. É uma reflexão bastante interessante. Então lá eu vou trabalhar exatamente essa questão da liberdade, da responsabilidade, etc. Então você pode acompanhar através desse material. Bem, então nós temos aí
O livre-arbítrio é o primeiro subtópico. O livre-arbítrio pode ser definido como a capacidade humana de tomar livremente uma decisão, ou seja, de poder deliberar. Tal atributo é observado em diversas passagens das Escrituras. Muito interessante, a Bíblia vai apresentar passagens da Escritura, vão apresentar sobre isso, o próprio momento quando Deus ele cria o homem e dá a ele, no caso, a proibição de não tomar, no caso do fruto do conhecimento, e ele toma isso. Deus não interferiu no seu livre-arbítrio, o homem simplesmente desobedeceu a Deus e isso não foi impedido que ele fizesse isso. Aí no livro de Gênesis, no capítulo 13, não vou ler todo o capítulo, mas tem uma referência interessante aí do uso do livre-arbítrio. Gênesis capítulo 13, o verso de número... Gênesis 13, aí mais especificamente, vamos ver o verso 9, do capítulo 13 de Gênesis. Gênesis 13, verso 9, nos diz o seguinte: não está toda a terra diante de ti? Eis, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se escolheres a direita, irei para a esquerda. Aqui é quando, no momento ali do episódio de Abraão e Ló, quando eles haviam enriquecido muito e a terra ali já não comportava os dois, que os seus pastores estavam brigando. E ali Abraão, por ser o mais velho, ele poderia fazer a escolha, tomar a decisão, mas ele deixa no caso, para o seu sobrinho Ló, para que ele tivesse a liberdade e o livre-arbítrio de escolher para um lado e para o outro. E naquele momento Ló, ele faz a sua escolha. Ele, usando o livre-arbítrio, ele faz a sua escolha. Então mostra que é exatamente uma manifestação do livre-arbítrio aqui na Bíblia. Josué também é um texto muito importante, é um texto clássico. Josué, capítulo 24, verso 15 de Josué, quando Josué ele renova o seu concerto diante de Deus, ele leva o povo agora sob a sua direção ao povo escolher entre servir a Deus ou não. E ali ele coloca exatamente o livre-arbítrio diante do povo. Olha o que nos diz Josué 24, verso 15, que diz o seguinte. Eu acho bem interessante quando Josué ele chama o povo para a reflexão, para deliberar. O verso 14, vamos ler o verso 14 do verso 24, 14 e o verso 15. Verso 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Era o conselho de Josué. Porém, ele deixa a palavra final para o povo no verso 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Aí o finalzinho do verso, ele diz: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então Josué, ele apresenta as possibilidades para o homem, para o povo. Aconselha, a princípio, que eles deveriam servir ao Senhor, porém mostra o Deus dos Egito, os deuses dos povos da terra onde vocês estão, e vocês agora escolhem a quem vocês querem servir. Porém eu, no meu livre-arbítrio, eu decidi por mim e por minha casa, uma vez que minha casa está comigo e era uma sociedade patriarcal, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso mostra exatamente o que? O uso do livre-arbítrio. E é interessante porque Deus, ele não nos obriga a servi-lo. É uma das coisas que eu discuto no meu artigo, o qual você pode acessar, como já falei, é que Deus dá ao homem um livre-arbítrio e é uma capacidade que Deus dá ao homem, que o homem pode utilizá-la para ferir, ofender o próprio Deus. Mas mesmo assim, Deus não interfere nessa capacidade. Deus não tira do homem, mesmo sendo presciente, Deus não interfere no meu livre-arbítrio. Há momentos que por amor ele pode interferir no sentido de impedir que eu me destrua, sim, senão a humanidade já haveria se destruído.
Mas, no geral, Deus nos deu a capacidade de deliberar e é nós que devemos construir a nossa história. E quando Deus interfere, é para o nosso bem, para que nós não nos destruamos. Mas nós temos, sim, a capacidade, ou pelo menos a prerrogativa de poder deliberar. Então aí temos exemplos do livre-arbítrio. Dentro aí da liberdade humana, vimos o primeiro tópico, livre-arbítrio. O segundo subtópico é o ato de decidir, que é exatamente o próprio livre-arbítrio mesmo, o ato já, a prática ou o uso do livre-arbítrio. Segundo a Bíblia, o ato de decidir entre o bem e o mal, entre Deus e os ídolos, e entre aceitar Jesus e recusá-lo, é um direito que o Todo-Poderoso nos concedeu. Deus nos deu o direito, inclusive de rejeitá-lo, se quisermos rejeitá-lo. Então isso é muito interessante, mostrar que Deus não coloca cabresto em ninguém. Deus não obriga ninguém a servi-lo. Isso é muito interessante. Nós temos que ter consciência disso, que Deus ele não nos obriga a servi-lo. Deus ele é um Deus que nos deixa livre, inclusive para ofendê-lo. Deus nos deixa livre, inclusive, para ofendê-lo. E aí compete ao homem, a cada um, querer servir a Deus ou não. Mas o homem tem exatamente essa liberdade. E aí no livro de Gênesis, por exemplo, capítulo 2, verso 9, diz o seguinte: Gênesis 2:9, e o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E aí lá na frente, o Senhor então, ele diz para o homem, verso 16 do capítulo 2, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. E o homem tinha aí a liberdade de comer ou não. E o homem fez exatamente o que Deus havia recomendado que ele não deveria fazer, porém ele tinha o poder de fazer, que foi exatamente tomar da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então temos aí que o ato de decidir exatamente do homem. O subtópico 3, dentro aí falando da liberdade humana, a soberania divina. Já que Deus concedeu-nos direito de escolha, hajamos com responsabilidade. Por quê? Porque para todo ato de liberdade há uma responsabilidade. Nós seremos responsabilizados. Então hajamos com responsabilidade e discernimento, porque todos seremos responsabilizados por nossas escolhas. Eclesiastes, por exemplo, capítulo 11, é um texto também muito rico, muito importante para a nossa reflexão. Eclesiastes, capítulo 11, verso de número 9, diz o seguinte: alegre-te, jovem, na tua mocidade, alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. A ideia da liberdade, do livre-arbítrio. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Ou seja, tu serás responsabilizado por todas as suas atitudes. Então mostra aqui que Deus ele é um Deus soberano. Na sua soberania ele nos deu a liberdade, mas na sua soberania ele nos responsabiliza pelo uso da nossa liberdade, do nosso livre-arbítrio. Portanto, o livre-arbítrio humano e a soberania divina não são excludentes, são perfeitamente harmônicos. Ou seja, Deus nos dá, por ser soberano, ele nos dá o poder de arbitrar, e por ser soberano, ele nos responsabiliza no uso da nossa arbitragem. Se plantamos o bem, colheremos o bem. Se plantamos o mal, colheremos o mal. É a lei da semeadura. E, finalmente, o último tópico da lição, nós vimos aqui os atributos do homem. Primeiro, a espiritualidade. Segundo, a racionalidade. Terceiro, a sociabilidade. Quarto, a liberdade. E o último, a criatividade humana,
e o trabalho. A criatividade humana. O homem é um ser criativo, o homem é um ser de cultura. É o único ser vivo que nós conhecemos que pode modificar conscientemente a natureza à sua volta, a depender das suas demandas. Alguém pode achar, por exemplo, mas há animais que são seres de cultura, um João de Barro, por exemplo. João de Barro, ele sempre faz a casa do mesmo jeito. O homem, ele evolui, ele constrói casas, a cultura, no modo geral, de acordo com as suas demandas. Ele, no caso, faz a natureza corresponder às suas necessidades. Isso é cultura. É o único ser de cultura, de criatividade, que nós conhecemos, ser vivo, é o ser humano. E essa capacidade é uma faculdade dada por Deus. Então a criatividade humana e o próprio trabalho humano é uma faculdade recebida pelo próprio Deus, é um atributo do ser humano. O trabalho não é consequência do pecado, como alguns pensam. O trabalho não. Antes que houvesse pecado, Deus já colocou o homem no jardim do Éden para lavrar o jardim. O que é lavrar? Lavrar é cuidar, é trabalhar. Porém, com o pecado, o trabalho não tornou mais prazeroso, tornou algo penoso. É algo recusável, mesmo porque o homem trabalha e às vezes ele, pelo próprio pecado que atingiu a natureza como um todo, ele não colhe os frutos do seu trabalho. Mas o trabalho em si é uma dádiva divina. O trabalho não é consequência do pecado, mas uma bênção na vida do homem. Nesse tópico veremos que através do trabalho o ser humano transforma e preserva a natureza, a terra. O trabalho aqui como uma própria cultura. Primeiro subtópico, a dignidade do trabalho. Deus criou o homem para trabalhar a terra, ará-la e transformá-la a fim de torná-la habitável, como temos lá no livro de Gênesis. Por conseguinte, o trabalho não é um castigo devido ao pecado de Adão, mas uma bênção a todos os seus descendentes, como já falamos. O trabalho é uma bênção, não é um castigo. A queda apenas tornou a atividade laboral mais árdua e estressante. Então a queda tornou a atividade árdua, um fardo estressante, pelos próprios poucos resultados que se colhe, devido à própria consequência da liberdade humana, do livre-arbítrio humano. E aí o último subtópico, falamos sobre a dignidade do trabalho, que não é um pecado, mas é uma bênção. E o último subtópico é a criatividade humana. Os descendentes de Adão, trabalhando metodicamente como seres de cultura, desenvolveram em pouco tempo as mais variadas técnicas. Eles desenvolveram as mais variadas técnicas, rapidamente evoluíram. Na terceira geração, já dominavam a agricultura, a pecuária, a metalúrgica e a arte musical. Então nós vemos aqui que houve um desenvolvimento, vamos dizer assim, cultural da criatividade humana. Assim que o homem foi criado, ele já foi se desenvolvendo, mostrando exatamente essa sua capacidade enquanto um ser de cultura. Gênesis 4, 2 e 3. Gênesis 4, 2 e 3. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. O verso 3. E aconteceu que ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Aí já começa aqui os primeiros dias de já Caim lavrando a terra. Aí o verso 20 a 22 nos diz o seguinte: e Ada teve a Jabal, e este foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. Já havia tendas, já havia criação de gado. E o nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam órgão, tocam harpa e órgão, já que a criação de instrumentos. E Zila também teve a Tubal-Caim, mestre de toda a arte de cobre e de ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Então vemos aqui agora exatamente o desenvolvimento cultural da raça humana. Tubal-Caim mexendo com obras de cobre, entendeu? Como nos diz o texto aqui no verso 22, olha que interessante. Tubal-Caim mestre de toda a obra de cobre e de ferro. Tubal-Caim, ele já mexia com isso. Então mostra o homem desenvolvendo e, é claro, se naquela época o homem já havia desenvolvido culturalmente, imagine agora, né? O quanto o homem, a criatividade humana, ela tem crescido de maneira assustadora.
A partir da Torre de Babel, o homem já dava mostra de ter condições de dominar todo o planeta, em virtude da sua criatividade. Todavia, jamais poderemos ultrapassar os limites que o Senhor nos estabeleceu. Então aqui mostra exatamente, nesse último tópico, mostrando a criatividade humana e o próprio trabalho como um sinônimo de cultura, de fazer humano, como sendo mais um atributo que Deus capacitou o ser humano como um ser diferenciado, como um ser especial. E aí a conclusão da nossa lição nos apresenta. Em seu discurso em Atenas, Paulo reconhece todos os atributos que o Criador concedeu ao ser humano. Apesar da queda, a humanidade vem evoluindo continuamente. Mas em termos espirituais, o homem regride rumo ao abismo. Somente o Evangelho de Cristo é capaz de restaurar-nos plenamente. Por isso, o Senhor Jesus é o nosso Salvador pessoal. Sem ele, a vida humana perde todo o sentido e o encanto. Isso aqui é muito interessante, por quê? Porque é necessário que nós entendamos que o homem tem adquirido conhecimentos espetaculares, tem evoluído de maneira grandiosa, porém o homem tem esquecido da sua espiritualidade, de desenvolver-se também espiritualmente, de voltar-se para Deus, o seu Criador. Então, enquanto o homem tem progredido humanamente falando, ele tem regredido materialmente falando, porque muitos pensam-se apenas como seres materiais e não estão dando lugar, não estão olhando, desenvolvendo também a sua espiritualidade e desenvolvendo de maneira adequada, de maneira correta, como nós entendemos, à luz da vontade de Deus, à luz da palavra de Deus. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que nós possamos entender o quanto complexo nós somos, o quanto Deus nos fez de uma maneira grandiosa, e que toda a nossa vida, todos os nossos atributos, eles sejam utilizados para a glória de Deus. Que nós possamos entender que Deus nos criou com um propósito. E o propósito maior da criação divina é a glorificação do seu nome. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que o Espírito de Deus continue falando ao vosso coração. Oreis por nós, sou muito carente das vossas orações, e que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, de toda a sua família, em nome de Jesus, e até a próxima oportunidade. Um grande abraço e a paz do Senhor. Amém.